Olá, Belinha! Olá, pessoal! Hoje a minha convidada vai ter uma conversa super interessante. A doutora Ariana Garcia, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada pela presença. A doutora Ariana Garcia também faz parte dos colunistas do Bem Separadas e hoje ela veio aqui para a gente bater um papo sobre violência contra a mulher, violência feminina. E aí, tenso, doutora Ariana? Um pouco, né? Mas precisa falar. Eu acho que é muito necessário, né? A gente tem visto que a mídia tem trazido muitas questões em relação à violência contra a mulher, mas a gente ainda tem muito o que conquistar, né, doutora Ariana? Sim. Então eu gostaria que você começasse falando um pouquinho pra gente a respeito da Lei Maria da Penha. O que a Lei da Maria da Penha fala a respeito das questões das violências, né? Porque são vários tipos de violência. São vários tipos de violência. Ariana? Bom, é importante a gente registrar, fazer um registro muito interessante, porque muitas pessoas não sabem que a Lei Maria da Penha, ela é um resultado de um esforço muito grande da Maria da Penha, né? Sim. Que foi uma mulher perseguida por seu marido. Os relatos a respeito dessa lei contam que ele tentou matá-la em diversas oportunidades, inclusive eletrocutada. Nossa, eu não sabia E disso. ela precisou chegar, os esforços dela precisaram chegar até organismos internacionais para que o Brasil adotasse uma lei que estivesse imbuída do combate à violência à mulher. Uma lei específica que tratasse a questão da violência pelo gênero, né, pela covardia ao gênero feminino, que trouxesse elementos com esse raciocínio e, portanto, mais específicos, mais especializados para tentar cuidar dessa forma de violência de uma maneira mais pontual. A Lei Maria da Penha, ela trata dessa violência, mas não só dela. Sim. Ela fala da violência psicológica, ela fala da violência patrimonial, ela fala da violência sexual, da violência moral contra a mulher. E assim, existem estudos que se faz, né, a respeito do tema, que diz que é um pouco gradativo essa, digamos assim, uma corrida, né? Uma evolução. Se é que a gente Entre pode aspas, dizer dessa forma, se é uma evolução. Mas na negativa, verdade, claro, é uma involução, é uma na evolução, verdade. Mas realmente tem isso. A maioria dos casos assim mais severos, digamos assim, se a gente for olhar, tem um histórico de violências menores que foram suportadas, né, que foram internalizadas por aquelas mulheres, elas deixaram de reagir, elas muitas vezes deixaram de perceber, porque isso é normal. Olha, né? isso é super bacana. Até chegar num ponto que cresceu dentro do agressor aquele sentimento de posse, aquele sentimento de tudo posso fazer. Então, se nós formos olhar, isso eventualmente está acontecendo em todos esses casos. Agora, também existem casos em que no primeiro caso de violência, a gente já percebe que foi uma violência quase fatal ou muito séria, né? Não existe uma regra, mas a gente pode falar sim de uma espécie de crescimento desse poder do agressor. Eu acho que é super importante a gente colocar isso, porque, como a doutora comentou, muitas vezes não é percebido, né? Exato. Talvez por a gente ter essa cultura muito enraizada de machismo, então acontece muito que às vezes a mulher nem percebe que ela está sendo violentada emocionalmente, psicologicamente, Isso. né? Isso. E aí ela vai assim deixando para lá, não. E às vezes ela acredita mesmo que ela não tem uma culpa, tem uma né? culpa, ou não é capaz, ou foi porque ele bebeu. Quantas vezes a gente escuta, né? Foi porque ele bebeu, ele é um ótimo pai e tal. Então, acho que isso é importante a gente trazer aqui a reflexão, porque essa questão da violência psicológica e tal, que pode não ser percebida, para as mulheres ficarem em alerta, né, doutora? Isso. E eu acho muito legal, muito importante, porque há muito pouco tempo eu fiquei sabendo sobre essa da patrimonial. A senhora poderia falar um pouquinho mais pra gente? Posso, claro. A violência patrimonial é aquela que existe quando
o agressor se sente, inclusive, dono dos bens, né, que são da companheira ou da sua vítima, né? Porque nem sempre a vítima é uma companheira, é a esposa, pode ser uma mãe, idosa, inclusive. Pode ser dentro de um âmbito familiar que não necessariamente é aquele tradicional de papai, mamãe e filhos, né? Mas pessoas que se têm com afinidade entre si também são consideradas pelo direito de uma forma de família. Então, é previsto também esse tipo de conjunto de pessoas, né, onde a violência pode existir. E, voltando à violência patrimonial, ela incide justamente nesses momentos. Eu posso dar algum exemplo. Um homem, por exemplo, que pega uma procuração, um homem casado mesmo, que pega uma procuração exorbitante da sua esposa, tirando dela os seus direitos, né, com relação ao patrimônio. Também é muito comum nesses processos de divórcio a tentativa de tirar o que é dela, né? Muitas vezes o homem tem aquela concepção assim, não, fui eu que trabalhei, e esquece que ela teve um papel de relevância na construção daquela família. Muitas vezes ela trabalhou e ajudou a comprar, mas mesmo assim, em casos em que a mulher ficou em casa, que é muito comum em gerações anteriores, ela também contribuiu com a família, e existe essa tentativa de tirar o que é dela por esse pensamento de não, eu que fui para a rua trabalhar. Existem casos também em que filhos fazem empréstimo em nome da mãe ou da avó e não paga, né? Todos e esses ela se complica enquadram. o nome, enquadra, de toda forma enquadra. Mesmo os pertences dela, né? Mesmo aquilo que é de uso muito pessoal dela, pode ser uma forma de o agressor, que o agressor encontrou de impingir sofrimento, constrangimento a ela, tirando aquilo que ela mais gosta. Essa violência patrimonial é uma forma, a violência sexual não precisa nem dizer, né? O estupro, ou a forçação em cometer algum ato sem o consentimento da mulher. E também tem essa violência psicológica, né? Vai minando, vai né, minando doutora? o sentimento da mulher, a autoconfiança dela e trazendo cada vez mais ela para debaixo desse subjugo masculino. Então, para a gente fechar aqui e finalizar, também gostaria de lhe pedir algumas dicas, se é possível, da gente ter assim um perfil desse homem que tem esse costume, esse hábito, não sei, da violência. Teria como a gente... Que deve ser um prato cheíssimo para um psicólogo, mas o que eu posso adiantar é o seguinte, ao contrário do que a gente muitas vezes imagina, é claro que tem os casos de psicopatia, sociopatia, eu não vou entrar nisso, não é assim da minha área de conhecimento, mas os homens agressores são muito mais comuns do que a gente imagina, porque isso tudo é fruto de uma cultura mesmo que nós ainda estamos embarcados, né? Muito patriarcal e de muita submissão. Não por isso eu considero todos os homens violentos ou potencial agressores. Claro, por favor, eu acho né? que a gente precisa também tirar essa pecha dos homens, né? Sim, Porque claro. é isso que faz com que eles se afastem dessa discussão, eles já se sentem coagidos, mas eu também, eu nunca bati em ninguém, eu nunca nem gritei, mas eles se sentem misturados nesse meio. Então, infelizmente, o que eu adianto é isso, o agressor é muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes, daquela ideia de gradação do comportamento dele, às vezes ele passa desapercebido anos, né? Eu quis trazer isso para essa discussão, porque como eu tenho uma filha de 23 anos, eu convivo muito, né, com esses jovens, a gente percebe que ainda há, mesmo, né, nessa nova geração, situações que às vezes as meninas não percebem. E para a gente que tem mais maturidade, mais vivência, para a gente às vezes fica muito claro aonde essas questões, né, vão terminar. E às vezes é algo muito sutil, muito velado. Muito velado, né? Então é uma dica, eu acho super importante que essa dica fique aí, para que a gente fique atento a qualquer tipo de manifestação, né, de algum tipo de agressão, uma voz mais alta, um empurrão, um aperto no braço.
Isso é violência? Sim. Isso é um perfil de um homem violento? Sim, né? Então fica aí a nossa dica. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para trazer o esclarecimento. Eu acho que é super importante que isso venha sempre à discussão, que sempre pode acrescentar para todas as mulheres, e não só para as mulheres, né? Para todos os homens, para todas as pessoas de bem que têm vontade de ver as pessoas sempre felizes e que isso possa realmente, daqui a um tempo, não existir mais dentro da nossa sociedade. Com toda certeza, eu que agradeço a oportunidade e espero que eu tenha contribuído um pouco com essa discussão. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigada, até a próxima, um grande beijo.